Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu defendi o meu doutorado em dezembro de 2024 na UFMG. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco desse trabalho e as suas principais contribuições. Essa pesquisa está inserida na área de engenharia de software e foi orientada pelo professor Marco Túlio Valente. Tradicionalmente, as linguagens funcionais têm sido menos adotadas pela indústria do que as linguagens orientadas a objeto. No entanto, recentemente tem havido um crescimento significativo no interesse pelo paradigma funcional no setor. Linguagens funcionais como Elixir, Erlang e Clojure, assim como linguagens multiparadigma como TypeScript e Swift, têm se destacado nesse movimento. Aqui apresento exemplos de diversas empresas que já utilizam linguagens funcionais em código de produção. Algumas delas são bastante conhecidas, como Nubank, Amazon, WhatsApp e Discord. Neste livro do Fowler de 99, os conceitos de cold smells e refatorações se popularizaram. Smells são estruturas subótimas que afetam atributos de qualidade de código, como legibilidade e manutenibilidade. Já as refatorações são mudanças controladas que melhoram o código sem alterar o seu comportamento original. O Fowler catalogou ambos e mapeou quais refatorações podem remover cada smell. Após este livro, surgiram várias pesquisas sobre cold smells e refatorações voltadas para contextos específicos, como mobile, web, jogos e sistemas de IA. No entanto, o foco principal dessas pesquisas é em linguagens e ambientes orientados a objeto. Isto representa uma oportunidade de pesquisa, já que apesar da crescente popularidade das linguagens funcionais, ainda há poucas investigações sobre a qualidade de seus códigos. Nós escolhemos trabalhar com Elixir por três motivos. Ele é uma das linguagens funcionais mais adotadas na indústria. Apesar dessa popularidade, antes do nosso trabalho não havia pesquisa sobre smells e refatorações para Elixir. Além disso, o Elixir foi criado por um brasileiro, o que despertou a nossa curiosidade. Se eu pudesse resumir a minha tese em uma frase, diria que nós tentamos investigar o mesmo assunto do livro do Fowler, usando o mesmo formato, mas aplicado a um contexto e paradigma completamente diferente. Ou seja, nós visamos catalogar cold smells e refatorações específicas para a linguagem, além de também estabelecer a relação entre esses dois catálogos. Na nossa primeira unidade de trabalho, o nosso foco foi catalogar cold smells para Elixir e validá-los junto a desenvolvedores que trabalham com a linguagem. Para catalogar esses smells, nós utilizamos uma metodologia mista que combinou uma revisão da literatura cinza, interações diretas com desenvolvedores pelo GitHub e um estudo de mineração de repositórios de código Elixir. Como resultado, conseguimos catalogar 35 cold smells para Elixir, dos quais 23 são inéditos na literatura. Para validar o catálogo, recrutamos desenvolvedores pelos canais oficiais do Elixir e aplicamos um questionário aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG. 182 participantes de 37 países diferentes avaliaram a relevância e a prevalência dos smells em uma escala de 1 a 5. Este é um exemplo de cold smell catalogado na tese. À esquerda, o uso de with, construção típica do Elixir, utiliza uma cláusula else para centralizar o tratamento de erros, dificultando a depuração do código. Já à direita, o código centraliza esse tratamento em funções específicas, tornando-o mais compreensível mesmo sendo um pouco mais extenso. A análise dos questionários mostra que a maioria dos desenvolvedores considera os cold smells em Elixir prejudiciais e por isso devem ser removidos rapidamente. Eles também os veem como comuns em produção, o que destaca a importância de medidas preventivas para evitar a sua introdução durante a implementação dos sistemas. Como a validação dos nossos smells mostrou que eles têm impactos negativos que justificam sua remoção, na segunda unidade de trabalho da tese nós buscamos catalogar refatorações para essa linguagem e também validá-las com os desenvolvedores, já que as refatorações podem ser usadas para eliminar smells. Para catalogar as refatorações, usamos uma metodologia mista, semelhante à da unidade anterior. Ela envolveu uma revisão sistemática da literatura, seguida por uma revisão da literatura cinza e um estudo de mineração de repositórios de código em Elixir populares no GitHub. Com essa estratégia, catalogamos 82 refatorações para a linguagem, sendo 57 delas inéditas. Assim como na unidade anterior, validamos o catálogo de refatorações com um outro questionário aprovado pelo Comitê de Ética da UFMG. Usamos uma escala de 1 a 5
e cada participante avaliou o subconjunto das refatorações quanto à sua relevância e prevalência. A pesquisa teve forte engajamento. 151 desenvolvedores de 42 países diferentes participaram. Aqui temos um exemplo de refatoração catalogado na tese. À esquerda, temos duas funções diferentes com expressões equivalentes. Ambas recebem uma lista e retornam uma nova lista após transformações. Isso é uma espécie de código duplicado. Já à direita, o comportamento é mantido na versão refatorada, mas as expressões equivalentes são generalizadas em uma higher order function, tornando o código mais reutilizável. Analisando os questionários, vemos que a maioria dos desenvolvedores acredita que as refatorações em Elixir melhoram a qualidade do código e, portanto, devem ser aplicadas sempre que possível. Eles também reconhecem que as estratégias catalogadas são comuns no dia a dia e que dominá-las pode gerar economia de tempo em revisões de códigos que utilizam tais refatorações. Na última unidade de trabalho, comparamos manualmente os dois catálogos para identificar quais refatorações removem cada CodeSmell e em que ordem aplicá-las. Inspirada na abordagem do Fowler, essa estratégia visa remoções mais disciplinadas e com menor risco de introdução de bugs. Para correlacionar os catálogos, nós comparamos cada um dos 35 CodeSmells com as 82 refatorações e registramos 176 relações entre eles. Sempre que uma refatoração melhorava uma estrutura afetada por um smell, uma relação foi registrada. Lembrando que a remoção de um smell pode exigir uma sequência de refatorações. Nesse processo, também identificamos 5 sequências recorrentes de refatorações usadas na remoção de diferentes smells, e um novo candidato a CodeSmell para Elixir também foi identificado. O resultado final desta pesquisa foi a criação de um guia prático sobre como remover cada smell de forma disciplinada. Neste exemplo, usamos uma sequência com as refatorações Extract Function e Remove Dead Code juntamente com duas refatorações opcionais para remover um smell. Estes são apenas 4 dos 176 relacionamentos mapeados por nós para remover todos os 35 smells catalogados. Essa tese, portanto, cumpriu seus objetivos iniciais, resultando em um conteúdo estruturalmente similar ao do Fowler, porém aplicado ao contexto do Elixir. Este estudo poderá servir como base para muitos outros aplicados a linguagens funcionais diferentes no futuro. Ao todo, tivemos 4 publicações sobre a tese, 2 short papers em conferências internacionais A2 e 2 artigos completos na Empirical Software Engineering, um dos 3 principais periódicos da área no mundo. Além disso, temos um artigo completo em revisão no JCEP, outro periódico relevante na nossa sub-área, e também fui coautor de um trabalho sobre detecção de CodeSmells em Java durante o doutorado. Desde o início do doutorado, usamos divulgação científica para nos conectar com a comunidade Elixir e aumentar o engajamento com o trabalho. Participamos de podcasts e palestras nacionais, fomos citados em podcasts e palestras internacionais e os nossos repositórios ganharam destaque, chegando a ser incorporados à documentação oficial da linguagem. A incorporação do nosso catálogo de CodeSmells à documentação oficial do Elixir ocorreu em colaboração com o Elixir Core Team. Desde a versão 1.16 do Elixir, o nosso trabalho já integra a documentação oficial da linguagem, que pode ser acessada por esse link abaixo ou pelo QR Code. Na edição europeia da ElixirConf 2024, o criador do Elixir apresentou uma palestra sobre engenharia de software aplicada ao ecossistema da linguagem. Na ocasião, ele deu grande destaque ao nosso trabalho, como mostra essa foto, evidenciando o impacto desta tese na comunidade de desenvolvedores Elixir. Este trabalho foi o vencedor do concurso de teses em engenharia de software realizado pelo CBSoft 2025 e conquistou o segundo lugar no CTD-QS, concurso de teses realizado pelo Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software. Além disso, a minha tese foi selecionada como finalista do CTD-SBC. No CTD-SBC, que reúne pesquisas de todas as áreas da computação, tive a honra de ser o único representante da área de engenharia de software entre os finalistas. Um dos desdobramentos da tese foi o RefactorX, um plugin para o VS Code criado por um aluno da UFV sob a minha orientação para a refatoração de códigos em Elixir. A ferramenta já é popular entre desenvolvedores, tendo cerca de 1000 downloads e destaque no GitHub. O seu desenvolvimento seguirá no segundo semestre de 2025 com um bolsista de IC.
Outro desdobramento da tese foi a criação do primeiro workshop de engenharia de software para programação funcional, que ocorreu no CBSoft 2025. Coordenado por mim e por professores da UFMG e da UTFPR, essa primeira edição do evento recebeu a submissão de 14 artigos, mostrando o potencial dessa área de pesquisa. Aqui estão algumas fotos do evento realizado no final de setembro. Ficamos muito satisfeitos em ver a sala completamente lotada. Além disso, o alcance e as visualizações em nossas redes sociais foram bastante significativos, reforçando o impacto da nossa pesquisa na comunidade acadêmica. Por fim, as boas práticas definidas na tese serão aplicadas na empresa MEDIES com a reimplementação em Elixir de módulos web e mobile originalmente feitos em JavaScript. Dois alunos de IC orientados por mim serão responsáveis por esse trabalho, que visa comparar as tecnologias e coletar dados quantitativos para embasar uma possível migração tecnológica completa nessa empresa do Tecnoparque da UFV no futuro. Antes de finalizar, gostaria de agradecer à iniciativa Pesquise com Elixir, liderada por José Valim, por ter financiado o desenvolvimento dessa tese por 2 anos através das empresas Finbits, Rebase e Dashbit. Obrigado a todos pela atenção e me coloco à disposição para maiores esclarecimentos via e-mail.